nesse dia, numa quarta-feira, foi um dia que eu estava liderando esse momento. E deu no dia seguinte, quando eu estava preparando, assim, o que é pra gente orar, sabe, o que é pra gente interceder, porque nesse momento a gente tira esse tempo para interceder mesmo pelo nosso campus e pelo pão e tal. Então a gente traz pontos específicos e fala, tipo, galera, vamos orar por isso. Aí a gente ora, sabe, em concordância e tal, sobre esses pontos. E Deus tinha colocado no meu coração de orar por urgência, urgência de pregar o evangelho, urgência pela volta de Cristo. E esse coração, sabe? Esse coração que palpita e tem essa urgência. E aí, pois bem, né? Oramos, a gente ora de tarde, assim, tipo, de manhã à tarde, meio-dia e meia. E aí, Deus realmente ouviu a oração e falou assim: você não queria um coração urgente? Então, ele me deu um coração urgente, bem nesse dia. E depois que a gente. De quarta, nossa rotina é um pouco mais leve, mais de boa na faculdade, né? E aí, eu e uma amiga, a gente foi para a cidade, porque nossa faculdade é um pouco afastada da cidade, a gente veio para a cidade. Aí a gente foi para um café, sabe? Ficar mais de boas, assim, aproveitar um pouco o tempo livre. E foi aí que aconteceu que eu. O testemunho que eu vou contar agora. Tá. Aí, Calma, respira. Qual café você tomou nesse dia? Você lembra? Era do macchiato, era um latte? é um café latte. Café latte, café latte. Com açúcar ou sem açúcar? É muito importante pra gente. Assim. Ixi. Ah, eu normalmente tomo com açúcar, desculpa, gente. Tá perdoado. A gente brinca. Isso bom. Vai fundo, não, homem. Mas enfim. E aí, eu ando pra lá e pra cá com essa bolsa, né? Porque eu gosto de eco bag e tal. E parabéns, galera, que fez o design, muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, na primeira. A gente foi num café, e na primeira vez que a gente entrou no café, uma mulher ela leu, falou, oxe! Não, ela não falou oxe, mas ela falou. Ela falou, nossa, Jesus, que é Jesus? E ela começou a meio que rir da nossa cara, né? Aí eu fiquei, tipo, Jesus, tipo, sim, Jesus. Só que de primeiro eu fiquei meio nervosa, assim, porque eu não falo muito bem japonês, né? Eu não sou do Nordeste, gente, eu sou de São Paulo. Mas, enfim. Aí, nessa primeiro baque, assim, eu fiquei um pouco nervosa, né? Porque, como eu não falo muito japonês, eu não sabia muito bem o que falar. Eu só, tipo, dei uma risada e tal, beleza e tal. Só que no meu coração já tava muito incomodado. Tipo, como eu queria falar japonês pra, tipo, pelo menos falar alguma coisa pra ela, sabe? Mas meu coração já tava, assim, meio inquieto desde então. Mas tudo bem. Depois a gente ficou lá um pouco, eu e minha amiga, e a gente saiu. A gente só, tipo, abençoou ela. Tipo, Deus te abençoe. E só que meu coração ainda tava assim, meu, como eu queria, né? Só que a gente, era uma ruazinha assim, e a gente entrou numa loja, e essa loja é tipo de, como fala, coisas feitas à mão e tudo mais. E quando a gente entra, de novo, a menina da loja viu a bolsa e falou, Jesus! Aí eu, Jesus! Aí, tipo, aí foi de novo, e Deus falou, tipo assim, não vai perder essa oportunidade de novo, sabe? Que meu coração já tava muito inquieto. Eu falei, gente, não vou sair daqui, sabe? Até, sei lá, eu falar alguma coisa para ela. E, por incrível que pareça, a menina falava inglês. Glórias a Deus. E, e aí conversa vai, conversa vem, a gente conversando, né? Uma conversa mais casual. Ela é da mesma, ela se formou na mesma faculdade que eu. Então, tipo, a gente teve vários assuntos para conversar e a gente conversou um monte de coisa e tal. E a gente ficou meio que enrolando lá na loja dela. E minha amiga, essa minha amiga que tava comigo, ela é da mesma igreja que eu. Aí minha amiga falou, acho que a gente tava enrolando tanto, tipo, conversando tanto, que minha amiga falou, tipo assim, vamos embora? Aí ela já tava querendo ir embora. Eu falei, a gente não pode ir embora até falar de Jesus pra ela. Aí minha amiga, tipo, se tocou, assim, tipo, pegou o mesmo coração que eu.
Uhum. E a gente, tipo, como do nada a gente vai entrar no assunto, né? Porque, sei lá, os assuntos foi indo pra, tipo, coisas aleatórias, sabe? Tipo, coisa da vida e tal. Uhum. Eu falei, a gente não pode sair. E a gente começou a enrolar mais, sabe? Pra gente entrar no assunto de novo. Mas aí, meu coração acho que tava tão urgente, assim, tão inquieto, que aí eu cortei o assunto, assim, sei lá, que a gente tá conversando. Aí eu falei, ah, você quer comentar da minha bolsa, né? E você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Uhum. Aí começou a conversa, né? Aí ela perguntou, ah, você vai pra igreja e tal? Sim. Aí eu só falei pra ela, assim, ah, queria falar que Jesus te ama muito e tal. E aí eu perguntei pra ela se ela deixava eu orar por ela, né? Aí ela deixou, aí eu orei por ela e tal. Aí acho que Deus me guiou pra orar por ela, abençoando as noites de sono dela. E aí foi isso, orei e tal. E ela é muito diferente de vários japoneses que eu já conheci, não sei. Mas foi bênção. Acho que Deus também quebrou certas barreiras em mim também, sabe? De criar coragem e só falar. E depois, quando a gente foi embora. Ah, alguns detalhes assim. Enquanto a gente conversava, antes de eu falar sobre Jesus pra ela, ela deu um monte de coisa de graça pra gente, sabe? Tipo, a lojinha dela, além de ser essas coisas de feita à mão, é um Artesanato. café também. Então ela deu batata doce pra gente. Aí depois, do nada, ela deu uns presentes, umas lembrancinhas, assim, muito aleatórios, sabe? Mas ela foi dando essas coisas. E foi. É diferente para um japonês, né? Por isso que eu falei, Uhum. assim, diferente. Aí depois que eu orei, a gente, tipo, tava de saída, ela perguntou, posso te dar um abraço? Aí ela deu um abraço na gente e tal. E aí a gente saiu, tal. Mas, tipo, o meu coração saiu muito feliz, sabe? Muito alegre. E agora eu sei onde ela está, onde ela trabalha, né? E é pertinho da minha igreja. Então, eu planejo ir lá mais, como fala? Vezes. Mais vezes. Isso. E é isso, meu testemunho, gente. Obrigada por ouvir. Glória a Deus! Ah, Glória a Senhor. Deus! Isso é uma bênção. E como o Senhor, Ele dá oportunidades, né? Quando a gente ora, pedindo para que Ele nos dê essa urgência, né? De pregar o Evangelho. E Ele te deu uma oportunidade e você agarrou e foi, né? Glória a Deus! E que você continue indo cada vez mais em cada canto da sua universidade, da cidade que você mora, né? Que você continue pregando, Naomi, ok? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Seja usada, continue sendo usada. Amém. Obrigada. Mas Aleluia. eu fiquei encorajado agora, viu? Não, rapaz, você superou. Muito obrigado, viu, por esse testemunho. Você literalmente mostrou para a pessoa o que está escrito na Ecobag. Jesus falou Uhum. de cura, né? Orou pela noite dela e por ela. E, rapaz, como a gente fica feliz de saber disso, viu? Tamo Amém. junto. Obrigada. Amém. Irmãos, alguém mais tem algum testemunho? Alguém mais quer compartilhar uma experiência que tenha tido com o Senhor esses dias? Tiagão quer falar? Pode falar. Ô, Glória. O Josué que levantou ali, eu apontei pro Josué. Eita, Você Não, quer falar primeiro? não o Tiago. Ah, O não, Tiagão. é o Tiagão. É porque, eu O mesmo. Tiagão. Tiago, você agora é Tiaguinho, Tiagão. É verdade. A gente... Thiaguinho. Tá, depois do Tiagão eu falo o meu, só que o meu tem um vídeo para mostrar para vocês do testemunho que aconteceu. Então, eu primeiro, né? Ok. Eu tive uma reunião, né? Esses dias, da Greenhouse, da Dona Miss School. Uhum. E tinha um cara que ele se chamava Charlie. Não sei se alguém lembra, né? Que tava na reunião. E o Charlie falou pra mim, né? Que pra eu pudesse esticar mais um pouco a minha fé. Pra orar por Uhum. cura. E, assim, era uma coisa que eu já tinha, sabe? Uma vontade de orar por cura. E eu estiquei a minha fé e orei pela cura do Katakuri, né? Uhum. Coisas pequenas também. Mas eu tive a fé e orei pelo Katakuri da minha mãe. E Uhum. no dia, não aconteceu nada, né? Só que eu tive uma fé, né? Que eu acreditava que ela ia ser curada.
E no dia seguinte ela veio pra mim e ela falou: "Thiago, aquela oração que você fez pra mim, eu fui curada, né". Aleluia. E isso só foi o começo, né. Que nem hoje também, né, hoje também eu pude orar pela vida do meu pai, né, Uhum. porque a gente estava jogando futebol e ele esticou a perna e rompeu a panturrilha. Tipo, rompeu um pouquinho, sabe, o músculo. E na hora eu orei, né, falei pra que Deus curasse 100% sobre a vida do meu pai. E não foi 100%, né, só que foi uma cura. E o meu pai, ele parou de sentir aquela dor insuportável, né, e a gente foi para o médico hoje, pra clínica, aliás. A gente foi pra Uhum. clínica e não teve nada, graças a Deus, né, porque era pra ser uma coisa grave. E Uhum. Deus curou, sabe, Aleluia. a vida do meu pai. Amém. E é uma coisa que eu quero praticar mais. Amém. Yes! Cristo vive! Aleluia. Cristo vive. Aleluia! Uau. Yes! Aleluia! Sabe, pessoal, vai chegar um tempo que a gente vai escutar testemunhos de curas aqui na reunião do UP para gente falar, yes! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Amém. Sabe, irmão, Aleluia. Jesus não parou de operar milagre, não. Opera através de nós. Eu creio. Eu quero contar um pouco para vocês uma experiência que eu tive. Eu acho que todo mundo aqui já me viu traduzir alguma coisa, né? Fazer alguma tradução, né? Traduzir e tal, traduzir em evento, traduzir evangelismo. E assim, o pessoal acha que eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas na verdade, eu sou um introvertido que se esforça, né? Quem me conhece um pouco mais a fundo vai entender isso, né? Acho que deve ter algumas pessoas assim como eu, né? Que é um introvertido, mas você se esforça, né? E esse sou eu. Às vezes não parece que eu tô nervoso, mas ali embaixo pode estar a perna tá tremendo. E eu tinha muita vergonha de traduzir. Cara, porque assim, o meu pai, ele é um evangelista, sim, ele é um pastor, mas ele ama almas, né? Quando meu pai tá atrasado para algum compromisso, a primeira coisa que vem na minha mente é tá pregando para alguém. E sim, e certeza, né? Não tem a ver com hoje, mas um dia meu pai lá estava no Brasil, meu pai estava atrasado para chegar em casa, e a empregada lá de casa, ela lançou uma seta na minha mãe. Nossa, seu Jussier tá demorando. Será que ele tá com outra? Acredita? Lança uma dessa. Minha mãe, graças a Deus, mulher forte do Senhor, já levantou o escudo da fé e falou: "Tá louca, menina? Ele tá pregando, você vai ver quando ele chegar". Então, meu pai chega ali de casa com um monte de compra na mão, com um sorrisão, dizendo: "Ei, uma pessoa aceitou Jesus". E assim, e ele faz isso, tá? Pode ser no Costco, no Ion, no médico, não importa onde, na praia. A pessoa sorriu para ele de volta, ele falou: "Opa, peixinho". E assim, e quem é filho de pais que não sabe falar muito bem o japonês já deve ter passado por essa experiência de ter que traduzir para o seu pai. E às vezes, cara, isso bate um nervoso do caramba. Você fala, rapaz, o que é que eu vou falar? O que é que vai sair? O que é que o pessoal vai achar de mim? Né? Um dia uma mulher foi vender cartão de crédito pra gente no Costco, né? E a gente vendeu Jesus, ela aceitou. E uma vergonha, rapaz, né? Meu pai, ela chegou pra gente assim, perguntou se meu pai tinha bebido, porque a gente tava rindo muito, né? E ela falou: "Não, não, isso aqui". Aí ele falou: "Josué, traduz pra ela, fala que isso aqui é a alegria de Cristo". Eu falei: "Pai", bem baixinho: "Pai, a gente tá no meio do supermercado, pai. Aqui não, pai". Ele: "Josué, traduz". Aí eu respirei fundo e falei: "Otashi warateru no desu né? E esse samaga, otashi yorikobi nan desu". Né? E a gente começou a ministrar e no final a gente fez o apelo, ela aceitou. Enfim, mas assim, até hoje eu fico nervoso de traduzir na rua, cara, de traduzir essas coisas, ainda baixa aquela pressão. E a gente tava, quem aqui tava no evangelismo em Osaka? Em Nagoya. Aí uma galerinha levantou a mão. Pessoal, a gente tava lá com a gente, o evangelista Tony e a Alexandra Flige, e eles têm uma facilidade para encontrar pessoas de uma maneira incrível. E eu tava andando com eles no shopping, no Ion Moro, aqui de Okazaki. Ion Moro, aqui de Okazaki. A gente tava andando, a gente tava comprando algumas coisas, e a Alexandra Flige, né, ela tem um dom profético na vida dela muito forte. Ela olha pro Tony e fala: "Hey, Tony, that guy right there is ready to receive Jesus".
Aí, né, eu entendi isso e eu falei, "Ixi, vai sobrar para mim. Eu que vou ter que traduzir. E eu já tava ali, comecei a orar em língua, Senhor, obrigado, Pai, por ousadia, Senhor, no meio do shopping. Obrigado, Pai, por ousadia, no meio do shopping. Então a gente se aproximou do rapaz e agora eu vou compartilhar para vocês o vídeo disso. Dá para ver a imagem? Ó, pessoal, para quem não sabe aqui, até um spoiler para vocês, tá? A gente tem uma liderança do UP que a gente pensa em tudo, tá bom? Deixa eu começar por essa aqui, acho que a gente orando. Dá para ouvir? Não tá passando. Dá pra ouvir, mas não tá passando. Não tá passando? Tá passando ou não? Não tá passando? Peraí, gente, só um minutinho. Peraí, então, deixa eu compartilhar. Como é que eu faço? Ah, eu tenho... Minutinho, pessoal. Tá ao vivo aqui. Alguém já teve essa experiência de traduzir o seu pai assim, no shopping, na rua? Já. Glória a Deus. Minutinho. Pronto, eu salvei aqui no Mac como vídeo e vou transmitir como vídeo. Vai ser melhor assim, né? Pronto, calma, uma mira de pessoal. Sei que vocês estão ali na expectativa para receber a palavra. Eu também estou, viu, pastor Daigo? Faz aí, enquanto eu estou preparando aqui, prepara o caderninho, gente, prepara a caneta e abra a sua câmera aí, gente. Ajuda o pastor Daigo, rapaz. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que está aí olhando para a gente do que só para foto, viu? Vamos lá, gente. Eu sei que tem gente que está trabalhando, mas se possível, abra aí que vai ser bênção. Pronto. Fechou. Ué? Enquanto o Josué está preparando o vídeo, né? Passar? Deu certo? Aqueles 3 vídeos? Não estou conseguindo aqui. Tá. Enquanto ele vai abaixando, gente, eu senti agora de compartilhar com vocês também um testemunho que aconteceu essa semana comigo. Estava orando ao Senhor e eu fui gravar um vídeo num parque que o Sakura finalmente floresceu, né? E nisso, eu estava aqui com algumas coisas na mão e uma senhorzinha japonesa, ela do nada começou a falar comigo e eu não tinha percebido que ela estava falando comigo. E nisso eu virei e comecei a escutar o que ela estava falando, né? Aí ela começou a bater um papo ali e eu comecei a falar com ela e foi uma coisa muito assim aleatória, vamos dizer, algo que não é corriqueiro, né, de acontecer. E ali eu comecei a falar que eu estava ali porque eu estava gravando um vídeo que falava de Deus, e a conversa foi fluindo. Aí eu contei para ela sobre Jesus, contei sobre a experiência de ter Deus na minha vida, e ela se interessou muito, e ela ficou, sabe, com curiosidade de querer saber mais sobre Deus, né? E eu convidei ela para vir na igreja, e foi uma experiência assim que o Senhor, ele mostra para nós o que nós devemos fazer diariamente, certo? Então, naquele momento, eu não tinha... deu certo o vídeo? Aí, mas enfim, gente, sejamos guiados pelo Espírito Santo, sabe? Ele guia os nossos passos, o nosso carro, para a gente parar em um lugar fora da rotina e você conversar com uma pessoa e compartilhar Jesus com ela. Amém? Amém. É isso daí, gente. Bora. Aqui tá o vídeo que o Josué vai passar aqui, ó. Vou passar para vocês. Vocês estão preparados? Amém, Descar? Ó, vou fazer play. Que suspense. Dá pra escutar?
Tudo bem, gente, dá para pegar o que está acontecendo, né? A gente tá orando por esse senhor, ele deu permissão, né? Tem um outro take, Thiago, da gente conversando com ele? Não sei se quem vai no Yun de Okazaki reconhece, é em frente àquele local de venda de limonada. O microfone Ali. dessa tela, Josué, tá Sim. fechado. Ah, Tá vendo ali em É cima? Tá verdade. aparecendo que tá fechado o microfone. Pessoal, para quem não sabe o que é Ion, aqui no Japão, é um shopping enorme que tem aqui nas cidades grandes, né? cadê? Acho que vai passar outro pra gente aí. Ah, pessoal, enquanto isso, vocês já viram os vídeos novos que lançou lá no YouTube do Up? Aí isso aí a gente conversando com Aí, ele gente, também, ó. vai. A gente conversando com esse senhor, né? Deu liberdade pra gente conversar, né? Depois eu puxo uma cadeira e começo a conversar com ele também, né? Quem tá fazendo essa filmagem é o Matheus Gino. Matheus, nosso cameraman do Up, tava por acaso com a gente nesse rolê, né? E eu discretamente entreguei o celular para ele. Aí, ó, já sentei ali e a gente começou a conversar com esse rapaz. E assim, irmãos, a gente começou a conversar com ele e, ele tinha comentado algo muito interessante. Ele tinha falado assim: eu já escutei muitas coisas, sabe? Ele falou assim: eu já escutei muita coisa sobre o budismo, sobre o Islã, sobre o cristianismo. E ele falou, cara, esses dias, nas palavras dele, esses dias eu estava pensando o que é a verdade, né? E será que Deus é real e se ele existe mesmo? E aí, quando eu traduzi isso para a Alexandra, essa moça que está aí do lado, ela foi e contou para ele: Paz, essa é a sua resposta. Eu não ia conversar com você, eu estava passando por você e o Senhor falou comigo. Fala com ele. E assim, ele contou pra gente que ele tinha amigos mormons, amigos testemunhos de Jeová, que já tinham conversado com ele. E rapaz, eu pensei, gente, a gente tem que ser os primeiros. Sabe, quando a gente começou a falar de Jesus, era nítido que ele tinha uma curiosidade. Mas por ele ter ouvido outras pessoas, né, como mormons e testemunhos de Jeová, falando coisas diferentes do que a gente estava falando, acaba criando como se fosse um grande embaraço na cabeça. E sabe, pessoal, essa galera não tem medo, não. Eles vão de porta em porta pregar. Não estou falando para você fazer isso. Mas, sabe, a gente não pode perder essas oportunidades. E, sabe, a gente começou a conversar com ele, eu entreguei o meu número de telefone e, em vez de convidar ele para a igreja, eu falei, cara, vamos marcar um café, vamos tomar um café junto. Perguntei se ele gostava de café, ele falou que gostava, tô esperando ele me contactar. E ele permitiu a gente orar por ele, a gente orou por ele, e a gente falou que o Senhor quer mostrar para ele como um Deus de pai, né? E a gente perguntou o nome dele, era Hirataka-san, né? Que é Hira de paz, né? E aí ele ficou super feliz e a gente conversou, teve um bom momento com ele aí. E, cara, eu sei que ele foi abençoado com isso, mas eu falo, garanto para vocês, eu fui mais abençoado do que ele. Né? Ter e ter entender. E aí, o que mais ficou marcado para mim nessa experiência foi estar perto de pessoas que, quando o Senhor fala, não hesitam em obedecer, seja no shopping, seja no mercado. E, assim, esse casal, o Tony e a Alexandre, eles nos abençoaram bastante aqui. O Tony pregou no Revival Night aqui em Okazaki, né? E, rapaz, foi poder do Senhor. E, assim, se inspira em pessoas assim, pessoal, sabe? As pessoas que a gente traz aqui para estar com a gente para estar ministrando no Up, né? Quando a gente vai fazer um evangelismo, os pastores que estão com a gente são pessoas que a gente, eu, o Thiago, o Eduardo, o Alex, a Andy, a gente ora, a gente pergunta ao Senhor, rapaz, o que o senhor acha desse ministro? Ele é um bom exemplo para a nossa juventude. Então, assim, da mesma forma, que eu, o Thiago, o Eduardo, a gente cola no Eric, no pastor Eric, quando ele vem aqui, cara, cola em pessoas que têm paixão por almas, sabe? Cola em pessoas que têm paixão e amor por almas, sabe? É muito fácil é muito nítido quando você conversa com alguém e ela quer te vender alguma coisa, quando ela quer que você convidar para a igreja. Uma coisa que eu aprendi é evangelismo não é convidar a gente para a igreja, tá? E o Japão tá saturado disso.
Vem, prega Jesus, viva Jesus, né? E consequentemente essa pessoa ela vai encontrar. A Bíblia fala, né? É o Senhor que adiciona o Senhor que adiciona aqueles na congregação dos justos. Então, gente, vamos pregar Jesus, vamos viver Cristo e cola nas pessoas que têm paixão por almas. Amém? É isso. Tá? Se eu fico afogueado só lendo livros de evangelistas, imagina tanto com eles. Então, no próximo evangelismo do Up, não perde, cara. Cola na gente. Cola em pessoas que têm paixão por almas. É isso. Amo vocês, pessoal. Gente, eu posso compartilhar um testemunho rapidinho? Pode, vai. Pode. Bom, gente, nesse evangelismo, o último evangelismo que teve em Nagoya foi o primeiro evangelismo que eu participei do UP. E eu cresci na igreja, né? Sempre participei de evangelismo e tal, mas eu sempre tive muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar na frente das pessoas e eu me travava muito. E antes desse evangelismo, eu participei de outro evangelismo da minha igreja local, só que nesse dia eu não consegui entregar nenhum panfleto e eu fiquei muito frustrada. Só que nesse evangelismo eu senti uma ousadia como eu nunca senti. E eu não sei, não faço nem ideia de quantos panfletos consegui entregar, mas nós conseguimos orar por uma velhinha, que ela estava lá, ela já conhecia Jesus, ela voltou para Jesus naquele dia, ela reconciliou com o Senhor. E esse era o testemunho que eu queria compartilhar. Aleluia! Yes! Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Amém. Alguém mais tem algum testemunho? Eu. Bem rápido, vou contar bem rápido, tá bem rápido. Fala, então. Oi? Tá, Fala. então. No sábado passado, eu e uns meus amigos da igreja, a gente foi ver Sakura, né? Uhum. Aí, tava eu e a minha irmã sentada lá no banco e a gente viu uns caras com uma câmera grande e tal, né? Com microfone, a gente pensou, quem que é, será? Será que é uma televisão e tal, assim? A gente foi lá perguntar. Aí eles falaram que, televisão, a gente veio entrevistar algumas pessoas aqui e tal, não sei o que. Eles perguntaram se podiam entrevistar a gente. Aí a gente falou, claro, né? A gente é youtuber e tal, não sei o que. Assim, ele achou legal, aí dentro da entrevista, ele perguntou o porquê que a gente... Qual a motivação do meu canal no YouTube, né? Aí eu, tipo, antes disso ele perguntou várias coisas e, tipo, eu vi que, assim, eu tava falando bastante coisa sobre mim, mas eu vi que naquele momento eu não podia perder a oportunidade de falar uma coisa sobre Deus, né? Eu fui tocado lá naquela hora que tinha que falar sobre isso. E eu falei que, tipo, o que eu quero mostrar nos meus vídeos é, tipo, literalmente Deus, né? A alegria de Deus, porque os meus vídeos são engraçados e tal. Então eu queria literalmente mostrar a alegria de Deus, né? Aí a gente conseguiu falar isso, a minha irmã também falou umas coisas lá que ela foi tocada também sobre Deus e tal. E a gente meio que conseguiu ter essa coragem, né? De falar em frente disso e não perder a oportunidade. E hoje, apareceu a gente lá na TV. Acontece que eles cortaram essa parte. Só que assim, o ponto que eu quero falar aqui é que, tipo, obedeceu, né? É o que o senhor manda, tipo, não ter vergonha em pregar, né? Uhum. É Amém. isso. Mas Amém. também o repórter receberá a mensagem. Verdade. E as pessoas que estavam à volta também, né? Vamos naqueles vídeos de vocês de novo. Já vou falar de novo, já. Aleluia. Amém. Tiago, então, será que você pode apresentar o ministro de hoje? Amém, Aleluia. gente. Vocês estão bem? Gente, dá uma licencinha, posso falar rápido? É porque eu estou na Ai, escola, um estou aqui no minuto, vai. Brasil, no horário do meu trabalho. Quer dizer, estou em intervalo de um aluno e outro. Eu trabalho com crianças especiais, eu estive no Japão em janeiro. Não consegui ir na casa do Josué. Desculpa, eu sou a Mira. E eu tive uma experiência fantástica orando pelo Japão, porque já desde 2019 eu estou com o Japão no meu coração, assim, muito diretamente. E quando eu estive na cidade de Kyoto, eu vivi uma experiência incrível, porque eu me desconectei do meu grupo, que eu fui, e comecei a orar, levantei as mãos, estava lá num templo daqueles lá. Eu comecei a orar pela cidade e, de repente, eu vi uma luz, eu estava orando, Senhor, sobre fogo de Deus vindo sobre o Japão, o avivamento, nem quis nem saber, gente. Orei em línguas, o pessoal não sabe mesmo que língua que eu falo, então
estava orando em línguas, orei em português, sei nem quem ouviu, enfim. E eu via, sabe? Eu falei, eu acho que deve estar fazendo alguma acrobacia, né? Algum avião, alguma coisa. Eu via uns feixes de luz e resolvi fotografar. Aí, no dia seguinte, uma das pessoas que estava comigo no grupo falou assim: gente, vocês viram alguma coisa? Porque minha prima mandou mensagem de lá do Brasil, que ficou muito preocupada, que saiu um noticiário que bolas de fogo caíam sobre o Japão. Vocês viram alguma coisa? Ela mandou a foto. Quando eu vi a foto, eu mostrei para eles a foto que eu tinha. Eu fotografei justamente na hora que eu estava orando e vi aquele feixe de luz. Só que eu não sabia, eu achava que era alguma coisa natural. Então, eu creio no mover poderoso de Deus que está levantando vocês, sabe? Desde 2019, a gente está num grupo de oração, intercessão pelo Japão, e eu creio que vocês são esses instrumentos que Deus está levantando, esses jovens incendiados, afogueados, e Deus está movendo o Japão por meio de vocês, através de vocês, e grandes coisas vão acontecer. Muitos beijos. Eu preciso continuar trabalhando. Não vou poder assistir o ministro. É uma pena. Mas eu amo vocês. E vocês estão nas minhas orações, tá bom? Amém. Um Muito grande obrigado. beijo. Nós cremos. Nós cremos e nós pegamos essa palavra e vamos correr com ela. Em nome de Jesus. Pessoal, não sei se God vocês bless you. Amém. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas você tá vendo o que Deus está fazendo nessa nação, gente? Uau! Diga comigo, uau! Uau! Pessoal, não fique de fora. Deus está dando oportunidade para a gente participar desse avivamento que Jesus trouxe. Já começou e não vai parar. Participe, não perca essa oportunidade. Amém. Bom, falando isso agora, então vamos passar para a palavra. O pastor Daigo Takayama vai ministrar uma palavra poderosa para a gente. Para quem não sabe, ele é o pastor da Igreja Avivamento Japão, que é onde a gente faz as conferências do UP. Vocês sabiam disso? O do ano 2023, não, 2022 e 2023 foi lá. E, gente, foi maravilhoso. E eu quero também que vocês criem expectativa para esse ano. Gente. Se vocês soubessem o que nós sabemos, vocês já marcariam o dia para você no calendário ali para você contar os dias. Mas crie expectativas. Nós estamos preparando algo muito bom de Deus. Deus está fazendo coisas maravilhosas nessa nação e Deus vai trazer muito mais para essa nação ainda. Amém. Gente, crie expectativas. E agora eu quero passar a palavra para o pastor Daigo. Pastor Daigo, é um prazer receber do que você carrega da parte do Senhor. E eu vou deixar ele apresentar, ele vai se apresentar melhor. E é isso daí, tá com você, pastor. Alô? Estamos ouvindo. Agora foi. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez, acho que é a primeira vez que eu até uso o Google Meet. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu já conheço o trabalho do UP, conheço o Thiago, o Josué, o Eduardo, o Davi, a Aline. Aline, é isso? Eu acho que é Anne, pastor. Anne, desculpa, Anne, né, Aline? Anne, desculpe. E eu glorifico a Deus de ter levantado pessoas igual vocês para começar esse trabalho que é gostoso e desafiador ao mesmo tempo. E vou contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei no Japão com 12 anos, 11 para 12 anos, em 1996. E vocês nem eram nascidos ainda, acho que a maioria aqui. Para vocês terem noção, em 96,
a maioria dos brasileiros ficavam mais para a área de Guma ou Hamamatsu. Então, aqui nessa região, né, de arte, a comunidade era menor. E eu morei numa cidade chamada Ichinomiya, perto de Nagoya. E, enfim, eu fui o primeiro brasileiro do bairro, da cidade, da escola. Por mais que meu pai é japonês, e eu fui criado meio que dentro da cultura japonesa, porém, muito brasileiro, né? Que a gente morava no Brasil, veio para cá, enfim. E quando a gente começou a nossa igreja, a gente começou literalmente no nosso apartamento, não tinha ninguém, não tinha... foi mesmo nossa família, e veio uma senhora que se converteu, e depois a senhora trouxe outra senhora, e a igreja foi crescendo, 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 mas não tinha muitas pessoas da minha idade. E aí eu morei aqui dos meus 12 aos meus 17, 18 anos. E nesse período de 12 a 18, tinha muito poucos meninos na igreja da minha idade, então era muito sozinho. E hoje me alegra em ver que a história é diferente, em ver vocês praticamente da mesma idade, da mesma década, e com a mesma paixão por Jesus. Eu acho isso fantástico. Também a nossa igreja tem muitos jovens, e eu falo, né? Eu penso sempre, nossa, se tivesse, se na minha época fosse desse jeito, eu acho que hoje eu estaria muito melhor. Então, é muito importante vocês terem essa consciência que o que está acontecendo com vocês é uma resposta de oração. É uma resposta de oração minha, uma resposta de oração da igreja, que tem orado para Deus levantar essa geração, levantar vocês com esse mesmo propósito, com esse coração pelo Senhor, né, pelo Japão, e também ser jovem, né, e ter amigos da mesma faixa etária, que gostam da mesma coisa. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu glorifico a Deus que existe esse grupo, e com certeza na igreja de vocês tem uma juventude, com certeza vocês têm amigos e amigas, que vocês se conectam e têm as mesmas ideologias, tem a compatibilidade, né, em Deus, enfim. Então, começando daí, eu acho isso muito legal. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu sei que essa geração vai soprar um fogo diferente aqui no Japão. E eu quero fazer parte disso, e tudo que eu puder fazer para ser uma ponte, ou para ser um vaso, para estar incentivando vocês, eu estou aqui, né? Nossa igreja está aqui hoje. Eu já estou num cargo mais executivo na igreja, e com muitas responsabilidades, mas o meu coração não é sobre um nome de igreja, de uma placa, mas é sobre o reino do Senhor aqui no Japão. E estamos juntos. Amém? E a outra coisa, antes de eu começar a falar um pouquinho, no dos dias 29 de abril ao dia 4 de maio, nós, na nossa igreja aqui em Komaki, na Nippon Avivamento, nós estamos fazendo uma semana de avivamento. Então, nós vamos fazer cultos todos os dias, da segunda à quinta, às 8h30 da noite, 20h30. E na sexta-feira e no sábado, nós faremos o culto às 2 da tarde, às 14 horas. E vai vir o pastor da Onda Dura, chama Bruno. O pastor Bruno da Onda Dura vai estar aqui com a gente. Vai estar um americano chamado Leonard Jones. E vai estar outros pastores. E a gente vai fazer um alto profético também.
de vários líderes de outras igrejas, para a gente quebrar, né, essas muralhas que mais separam do que unem, né? Eu acredito que o avivamento começa com arrependimento de pecados, com a gente realmente buscar a Deus em arrependimento, em unidade, né? Se a gente não é irmão, né, daqueles que estão de outros ministérios, a gente já vai para o mesmo céu, então não faz sentido igrejas estarem divididas. E essa é uma realidade aqui do Japão, não só das igrejas brasileiras, mas também das igrejas japonesas. Então nós queremos, não sei se vocês sabem muito da realidade da igreja japonesa, é uma realidade bem difícil, né? A faixa etária dos pastores das igrejas japonesas é de 60 anos, 60 a 75 anos. E eles não prepararam pessoas para substituí-los. Então, é uma coisa assim bem complicada, sabe? Desculpa ser negativo, mas eu estou falando a realidade realmente. E os pastores japoneses, eles não comem na casa do outro, um não tem o telefone do outro, é uma coisa assim muito louca, sabe? Então Deus colocou no meu coração de nós mudarmos essa cultura, né? De começar a curar de dentro para fora. Né? Como que nós vamos ser uma igreja que é efetiva no evangelismo, no discipulado, sendo que dentro a gente precisa se consertar em algumas coisas, né? Principalmente na unidade, principalmente na amizade, né? A gente tem que ser amigo um dos outros. Talvez a gente não precisa gostar, não precisa gostar de tudo, mas a gente tem que amar, respeitar, caminhar junto, né? Então, nessa semana de avivamento, nós vamos orar pelo Japão. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração e jejum pelo Japão. E aí a gente vai fazer a semana de avivamento que realmente nós vamos buscar a Deus pelo Japão. E vocês todos que estão aqui, que estão no Japão, estão convidados a, pelo menos um dia da semana, estar lá com a gente. Vai ser uma benção. Tá certo? Ok. É tão ruim, né? Falar e não escutar a resposta. Alright. Amém, Amém. amém. Ok, good. Aleluia. Deus é Aham. bom. E aí, o que eu senti de falar para vocês, eu sei que o AP é um grupo assim que enfatiza o evangelismo, né? E eu acho a coisa mais linda que existe, é o fruto maior da salvação. Nós temos esse fogo para compartilhar de Jesus, né? Crente que não consegue compartilhar é porque eu acredito que não teve a revelação do Cristo ainda. Porque eu me lembro da mulher que Jesus evangelizou, que Jesus salvou ali no poço, né, de Jacó. Quem lembra da história da mulher do poço, né? A primeira coisa, depois que ela recebeu o perdão, ela foi para a cidade dela, ela começou a falar sobre Jesus, né? Uma coisa tão linda, esse amor que consome as nossas vidas, que a gente quer compartilhar, a gente não consegue ficar... É mulher samaritana, isso aí. A gente tem essa urgência, que nem a menina falou, de compartilhar sobre o Senhor, de compartilhar sobre Jesus, do amor de Deus. Então, eu acho que é um fruto do Espírito, né? Um fruto da sua conversão que tem que ser muito forte, né, nas nossas vidas. Eu glorifico vocês por essa iniciativa. E eu senti hoje de compartilhar assim, um pouco do meu processo, de como que eu cheguei até aqui, vamos dizer assim. E eu morei 10 anos nos Estados Unidos, né? Eu estudei aqui no Japão, fiz o Chugaku e o Koku, e para quem... Tem gente do Brasil aqui também? Tem? Temos sim. Sim. Então, quem não sabe o que é Chugaku e Koku, seria
o ensino médio e o colegial. Não, pastor, é o fundamental e o ensino médio. Desculpa, o fundamental e o ensino médio. E aí eu fiz eles aqui no Japão e eu fiz numa escola internacional chamada, que hoje não existe mais, chamada Nanzan Kokusai Gakko. E era mais ou menos bilíngue, inglês e japonês. E depois que eu graduei o ensino médio, isso aí? O high school, aí eu fui direto para a América. E na América eu fiz 2 anos de seminário, depois fiz uma faculdade de psicologia, depois eu fiz um mestrado sobre liderança global, com ênfase em aquisição de línguas. E aí lá eu peguei um certificado de professor de inglês também, fui trabalhando e eu não tinha nenhum plano, meu coração era muito fechado para voltar para o Japão, porque na verdade eu nunca me senti em casa aqui. Então, para mim, quando eu cheguei na América, eu me senti abraçado, eu me senti como se fosse o lugar que eu pertencesse. E lá eu criei muitas raízes, muitas amizades. E nos Estados Unidos eu me achei como pessoa, eu achei a minha personalidade. Eu ganhei uma segurança, porque por mais eu sou igual o Josué, as pessoas acham que eu sou extrovertido, mas eu sou muito introvertido, assim, e eu me esforço para ser extrovertido. E às vezes as pessoas, elas acham que por eu ministrar ou cantar, não sei se vocês já me viram cantar ou ministrar, eu sou meio que um leão lá na frente, mas na minha vida pessoal, acabou ali, né, o momento de ser pastor, de estar ali, eu já sou mais tímido, né? E eu era muito pior, eu era bem mais tímido, só que na América me deu uma confiança, assim, me deu uma identidade, assim, em inglês fala confidence, que é uma coisa assim muito da cultura americana. Americano, eles são muito assim seguros, né? Eles colocam essa segurança. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na América. Saber me impor, saber dizer não, saber falar, eu gosto de azul, eu gosto de branco, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. Isso foi muito importante eu aprender na América. E eu não sabia que Deus já estava me preparando para voltar para cá. Porque quando eu voltei para cá, eu já voltei diferente. Então, eu já voltei forte, sabe? O meu espírito, a minha personalidade, a minha identidade. Mas, enfim, voltando ali. Então, eu não tinha vontade nenhuma de voltar para o Japão. Minha família estava aqui, mas eu não tinha essa paixão, esse amor pelo Japão. E em 2012, no tsunami de Fukushima, não sei se foi 2012, né? Eu acho que foi antes, Foi 2011. 2011. Deu o tsunami, os terremotos, e quando eu acordei às 4 da manhã, com meu telefone tocando, lá na América era 4h30 da manhã, aí o que está acontecendo? Daigo, liga a televisão agora. E na notícia, quando eu liguei a televisão, eu tive um choque, porque eu vi o tsunami vindo, e aquela imagem clássica, né, que o mar vai vindo, engolindo os carros, engolindo a cidade, e me deu um ataque de pânico na hora, porque eu não sabia onde que era, porque na notícia eles só colocavam Japão, lá na América, Japão, earthquake, tsunami, darará. E aí, na época também, tipo assim, era mais difícil com a internet, essas coisas. Até você descobrir a notícia, se era fake, demorava um pouquinho mais. E aí, imediatamente, eu ligava para casa, não recebia ligação, tava tudo cortado, Facebook cortava, tudo cortava, um caos. E nisso eu já pensei que já tinha todo mundo morrido, né?
E aí eu me dei um ataque de pânico, né? Falei, perdi todo mundo, né? De uma vez. Só que eu não sabia que também era Deus já me preparando para estar voltando para cá. E eu estava, tipo, no meio do meu primeiro ano do mestrado. E aí depois consegui falar com os meus pais. Mas aquele momento de choque ficou comigo por uns 6 meses, sobre o Japão. E aí começaram a vir os números, né? 30 mil, sei lá quantos mortos. Se não me engano, foi 30 mil mortos. E aí eu descobri que eu amava o Japão, que eu precisava voltar para cá. E aí eu chorei 3 dias, assim, chorei, mas eu chorava, assim, de não conseguir respirar, porque eu via a imagem do tsunami e as pessoas morrendo, e falo, Senhor, essas pessoas estão morrendo, essas pessoas morreram sem conhecer o Senhor. Uma cidade inteira morreu sem conhecer o Senhor. Mas eu chorei tanto e minha alma começava a clamar por Deus, Senhor, tem misericórdia do Japão, tem misericórdia. E a partir desse momento o Senhor começou a falar no meu coração, é tempo de você voltar para casa. Só que aí tem o ego, tem as suas próprias vontades, tem, né, os sonhos, aquilo que você idealizou, que eu estava fazendo um mestrado e eu queria ficar na América, não queria voltar para o Japão. Mas o Senhor começou a falar comigo e o Senhor começou a falar durante um ano, o Senhor falando, é tempo de você voltar para o Japão. E aí eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. E voltei para cá. Eu cheguei aqui mais ou menos em 2014. E ao chegar aqui, foi tão engraçado, porque ao chegar aqui, eu fiquei aqui um ano e demorou muito para me adaptar a chegar ao Japão, a entender. Eu chegava aqui, eu não gostava do Japão, eu não gostava de viver aqui, eu falando, Deus, aqui não é para mim, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo. Aí quando deu mais ou menos um ano e meio que eu estava aqui no Japão, o Senhor falou, não, agora é tempo de você fazer missões no Brasil, porque eu quero te ensinar algo lá no Brasil. E foi tipo uma coisa meio doida, sabe? Porque eu estava começando a me acostumar aqui, o Senhor mandou para o Brasil. E o Brasil era o último lugar na Terra que eu queria voltar. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? O Senhor falou para mim, eu quero que você aprenda a ser missionário. E para gente que foi criado aqui, morar no Brasil não é a nossa terra, né? A gente fica meio deslocado lá. Então, foi um desafio, mas aí eu obedeci o Senhor e fui para o Brasil. E o Senhor colocou no meu coração de fazer um CD no Brasil. E não sei se vocês sabem, uma época, foi em 2015, eu gravei um CD no Brasil, ali no estúdio do Diante do Trono, né? Até a pastora Ana Paula Valadão e o marido dela, que me apoiaram a fazer esse projeto. Falou, pastor, eu preciso de um CD para mim estar viajando no Brasil, pelo menos tem um material, enfim. E nesse CD eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Fui de tudo quanto era canto no Brasil, ministrar, e eu cantava em japonês também um pouco, e começava a falar um pouco sobre o Japão, e sabendo que era Deus estava me preparando a aprender a pregar direito, aprender a ministrar, a aprender a ter a prática, né, de estar viajando, e também a experiência do ser missionário, de ter o pão, né, não saber de onde que vai sair o pão de cada dia, viver realmente assim na dispensação do Espírito Santo. E meu trato com Deus, falei, Deus, eu vou ficar aqui por 2 anos. E depois de 2 anos eu não quero ficar aqui mais no Brasil, eu vou voltar para o Japão. E foi tudo assim muito de Deus, assim, esses 2 anos que, cara, eu pregava em favela no Brasil, eu pregava em tudo quanto é canto, e o Senhor, assim, realmente fez muitas coisas incríveis ali, nesses 2 anos, e eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito o que é compaixão, eu aprendi muito o que é amor, o que é realmente cuidado de Deus pelas pessoas, e foi uma experiência muito incrível, essa experiência de missões, né?
Para mim, morar no Brasil foi missões, não foi o confortável, porque o Brasil era o lugar que eu menos queria estar. E acabou os 2 anos, eu voltei para cá, para o Japão, isso já era 2017, 2018, mais ou menos. E quando eu voltei para cá, deu 2 meses, meu pai foi diagnosticado com câncer. E câncer no cérebro, assim, 2 meses, 3 meses de vida no máximo, e Deus fez um milagre, enfim. E aí, ao voltar e a passar por essa experiência, e o Senhor foi mudando meu coração. O Senhor foi aquele amor que nasceu ali no tsunami. Quando eu voltei aqui em 2015, esse amor começou a ter um lugar mais sólido, foi consolidado, e o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração sobre a igreja, né? Sobre o estado da nossa igreja, da minha igreja particular, que a minha igreja, por mais que sempre teve japonês, teve tradução, tinha tradução no radinho, o Senhor começou a me dar estratégias de evangelismo na igreja para japoneses. E hoje os nossos cultos, o nosso culto principal é domingo, pelo menos o culto principal tem que ser bilíngue, em Nihongo e português, músicas, todo culto tem que cantar uma música em japonês, assim, ou duas, enfim. Porque o Senhor começou a consolidar isso aí, a gente não pode ser uma igreja brasileira que vai sobreviver, mas temos que ser uma igreja brasileira que vai avançar aqui no Japão. E o avanço da igreja não é no Portugal-Go. O avanço da igreja, né, não desrespeitando ou não honrando as pessoas que vieram para cá, né, e semearam em português e oraram em português. Mas hoje essas pessoas têm filhos, têm até netos ou bisnetos, igual minha mãe hoje tem uma bisneta. E essa próxima geração que já fala Nihongo é a geração que vai... A igreja não vai ser uma sobrevivente. Se a gente não mudar de estratégia, né, como igreja, a igreja só vai ficar aqui, ó, na sobrevivência. Né? A gente tem que ser uma igreja que pensa no futuro. Qual que é o futuro? Nós viemos aqui com brasileiros, nós solidificamos o campo, né, tem muitos brasileiros que se converteram aqui. E aí, agora, nós estamos treinando e preparando essa juventude que fala japonês para começar a sair da igreja e trazerem os japoneses e o Japão ser salvo dessa maneira. Então, assim, o meu coração foi um processo, sabe, daquilo que Deus queria fazer na minha vida aqui, e esse amor e hoje eu sou apaixonado pelo Japão, eu não consigo me ver morando em outro lugar, eu não tenho, é que vocês não têm noção, eu sou muito americanizado, assim, eu sou muito, o pastor Eric até fala comigo, Daigo, falar com você em americano é a mesma coisa, tipo, o seu jeito, enfim, a maneira que você pensa, mas hoje eu volto para a América, eu chego lá, parece que eu estou desfalcado, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo, porque realmente eu era muito acostumado, né, com aquele sistema, e hoje eu sou, assim, apaixonado pelo Japão, não vejo eu morando em outro lugar, a não ser aqui, se Deus um dia me mandar para outro lugar, assim, vai ter que ser muito de Deus mesmo, mas assim, eu estou completamente empenhado em estar aqui no Japão, em evangelizar essa terra, em ser um canal de Deus aqui no Japão.